Olá pessoal, meus caros alunos do segundo colegial, todos estão bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo trabalhando a parte de genética. Hoje na aula falando sobre determinação e herança ligado ao sexo. É uma das últimas aulas que a gente vai trabalhar genética, pessoal. Depois vamos na aula seguinte falar sobre os grupos sanguíneos e a gente já vai estar encerrando essa parte. Então primeiro pessoal, o que seria essa determinação do sexo, né? Como que é isso ao longo das espécies? Então eu vou comentar um pouquinho dos casos, como que é essa separação, né? Como que define se é macho ou fêmea, e depois falar um pouquinho dessa herança das doenças ligadas ao sexo, tá? A primeira delas, pessoal, a primeira forma de determinar o sexo, né, dos indivíduos ali é através dos cromossomos sexuais. Então, o primeiro exemplo é o nosso sistema do ser humano, tá, gente? Que é o sistema XY. Deu uma enroscada aqui. Então, a mulher, pessoal, ela vai ter 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, ou 22 pares autossômicos e um par sexual. No caso da mulher, é o XX, tá? E o homem vai ter 44 cromossomos autossômicos e mais 2 sexuais, no caso do homem XY, certo? Então aqui na imagem vai mostrar isso daí. Aqui na esquerda, pessoal, tem uma imagem que mostra essa região homóloga, ou seja, semelhante entre si, e essa parte da diferença, né? Então até o tamanho delas são diferentes. Então o homem XX e o homem XY e a mulher XX, certo? Aqui, pessoal, nessa outra imagem, vai ilustrar um pouco a questão do cariótipo. Então aqui todos os cromossomos, né? Então os 23 pares, certo? Aqui na esquerda o feminino, o par sexual XX, e aqui na direita o cariótipo, né? Os cromossomos masculinos, tá, gente? Então, 22 pares autossômicos e um par sexual, certo? Isso que acontece com a gente. Então, quem vai definir o sexo, por exemplo, o óvulo da mulher vai vir um cromossomo X. O espermatozoide do homem ou vai ser X, cromossomo X, ou cromossomo Y. Então, ele que vai definir ali durante o encontro, né, dos gametas, que se for um espermatozoide Y, vai gerar um homem. Se for espermatozoide X, vai gerar uma mulher, né? Em relação à parte da genética ali, certo? Outro tipo, pessoal, o sistema X0. O que seria isso? Acontece em gafanhotos, tá, gente? Então, ele vai ter 22 pares e mais um, no caso do macho, ele vai ter só o cromossomo X, tá? E a fêmea vai ser XX, certo? 22 pares mais um par. Então, ele vai gerar o espermatozoide ou com o cromossomo X ou sem nenhum cromossomo, certo? O que gerar sem nenhum cromossomo vai gerar um macho. O que gerar com o espermatozoide com o cromossomo X vai gerar uma fêmea, né? Da fêmea vai vir sempre um X, certo? Isso é um segundo tipo. Terceiro, pessoal, sistema ZW, que acontece em aves, tá, gente? Principalmente ali em aves. Existem outras espécies também, pode acontecer, tá? A fêmea vai ser ZW, tá? A gente muda um pouquinho aqui a sigla, né? Então, aqui no caso das galinhas, 76 cromossomos mais o cromossomo par sexual, ZW. E o macho, ZZ. Repara, pessoal, que aqui ficou diferente, né? A fêmea, que era sempre o cromossomo XX, né? Até ali no gafanhoto, ou no nosso caso dos mamíferos, aqui ele passa a ser. A fêmea é diferente, então a gente diz que ela é heterogamética, tá, gente? E o macho, ZZ, tá, gente? Ele vai ser homogamético, então homo de igual, gametas iguais, certo? Então gerou aqui a fêmea que vai definir o sexo, né, do pintinho, se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Se ela passar o óvulo, aqui no caso, na fecundação, né, o óvulo dela for o W, vai gerar uma fêmea. Se for o Z, vai gerar um macho, ali o pintinho, certo? Aqui ele fala até a pintinha. Seguindo, pessoal, agora deixando um pouco de lado em relação aos cromossomos, né, em relação à temperatura. Isso é bastante interessante, pessoal. Acontece em répteis, né, gente, onde a temperatura vai definir o sexo do indivíduo. Como que é isso, pessoal? Já observaram 3 padrões diferentes. Então, em tartarugas, crocodilos e lagartos e de uma maneira geral para todos os répteis. Nas tartarugas, pessoal não, baixas temperaturas vão definir machos, tá? Em altas temperaturas, fêmeas. Um exemplo, pessoal, já definir em relação a uma espécie que 28 graus
vai gerar tartarugas machos. E 30 graus, tartarugas fêmeas. Mas como que é isso? Durante a postura dos ovos, pessoal, alguns ovos vão ficar mais abaixo aqui, né? Como na imagem aqui no cantinho. Esses ovos, pessoal, vão receber menos insolação e iluminação solar, ele vai ficar mais abaixo. Então o sol vai incidir lá naquele solo, né? Ela vai colocar aqueles ovos, vai cobrir com terra e depois eles vão ter uma variação de temperatura ali. Os mais acima do solo, pessoal, vão ter mais a temperatura do solo, né? Vai aquecer mais. Então esses vão gerar fêmeas. E aqueles que estão mais no fundo, a temperatura vai ser um pouco mais baixa, vai gerar machos. Com crocodilos e lagartos, inverte, pessoal. Então a baixa temperatura gera fêmeas e a alta temperatura machos. E em todos os grupos observou o seguinte, pessoal. Se varia muito a temperatura, então, por exemplo, faz muito calor, de repente esfria muito, depois faz muito calor de novo, aquela oscilação muito grande, então são geradas fêmeas, tá? Se a temperatura fica mais estável, geram machos. O que acontece, pessoal? Aí vem a questão do meio ambiente, né? O desequilíbrio ambiental. Então, essa variação muito grande de temperatura ao longo das estações, né? Isso aí, se acontecer dentro daquele período dos ovos ali se desenvolvendo, né? Da incubação dos ovos, então vai gerar mais fêmeas. Isso pode causar um desequilíbrio na população, tá, gente? Por último, penúltimo, né? Através da cromatina sexual para determinar o sexo. Isso é bastante interessante, pessoal. Observa aqui, ó, existe duas imagens aqui na direita. Então aqui, ó, não sei se dá para ver no cantinho XY e aqui a segunda imagem XX. O que acontece, pessoal? Em células femininas, tá? Isso aí foi observado do homem e da mulher. Ela vai ter uma bolinha aqui nesse período do núcleo interfásico, pessoal, próximo da carioteca do núcleo, tá? Então a carioteca, membrana do núcleo, tá? Ele vai ter uma bolinha aqui, lado próximo da carioteca. O que acontece? Nos homens, nos machos, não tem, tá, gente? Isso aí nunca aparece. Então, eles começaram a investigar isso daí. Através de estudos, né, análise, verificou-se o seguinte, que acredita-se que esse daí, tá vendo aqui os cromossomos, pessoal? XX, né, no caso da mulher, XY. O Y, pessoal, falta um pedaço em relação ao X, não falta? Acredita-se que esse tanto a mais ali de material genético, pessoal, ele se condensa e vai ficar ali próximo da carioteca, da membrana do núcleo, para equilibrar a quantidade do material genético, tá, gente? Então, seria um chamado mecanismo de compensação de dose. Essa hipótese foi proposta por uma pesquisadora inglesa, a pessoal Mary Lyon, em 1960, que analisou e verificou essa questão. E onde que está a importância disso aí, pessoal? Um exemplo, pessoal, que é utilizado essa análise do corpúsculo de Bayer ali, por exemplo, para determinação do sexo em esportes, né, em Olimpíadas, por exemplo. Em vez de fazer, se tem algum atleta que está na dúvida se é homem ou mulher, tá, gente? Às vezes, de acordo com o esporte lá que ele está, em vez de fazer um exame que pode ser, vamos dizer, no mínimo inconveniente ali, vai causar constrangimento para a pessoa, então é só fazer a análise de uma célula, tira lá a raspagem da bochecha, né, da pessoa, do atleta, e vai observar ali, né, durante esse período do núcleo interfásico. Se tiver aquela bolinha, é mulher, não tem erro, pessoal. Se não tiver bolinha, é homem, tá? Então é uma maneira de fazer esse exame menos evasiva, né, menos constrangedor ali para a pessoa. E outros casos também, certo? Por último, pessoal, chamado haploidismo, né, ou partenogênese. Isso vocês verão muito, tá, gente? O que acontece? Vai desenvolver um embrião sem que ocorra a fecundação, sem que ocorra o encontro dos gametas, tá, gente? O exemplo aqui na esquerda é do zangão, tá, gente? Das abelhas. Então, eu coloquei aqui as letras N, tá, gente? Que quer dizer haploide, né? E o 2N, diploide. Então, a rainha, pessoal, ela é diploide. Ela vai produzir seus óvulos. O óvulo dela em si, se não acontecer fecundação, vai gerar o zangão, tá, gente? O zangão, por si, vai gerar o espermatozoide. O encontro do óvulo e do espermatozoide vai gerar dois indivíduos ali para a colmeia. Ou a operária, então ela vai ser diploide, né? E se esse
essa larvinha ali, né, desenvolver e ela for alimentada com uma alimentação diferente à base de geleia real, então vai gerar outra rainha, tá, gente? Então é essa que vai depois formar uma nova colmeia ali. Outras espécies que já foi comprovado a haploidismo, pessoal, coloquei aqui a imagem. Escorpião amarelo, tá, gente? Esse escorpião que está aqui presente na nossa região, tá, no interior de São Paulo. Então, a fêmea pode gerar indivíduos sem que ocorra a copulação, não precisa do macho, tá, gente? Já foi comprovado naquele bicho estranho lá, o dragão de Komodo, que também realiza partenogênese, tá, gente? A fêmea pode gerar indivíduos. Ácaros fazem isso, pulgões fazem isso, tá? Pode gerar indivíduos. Alguns casos vai variar, pessoal. Alguns casos a fêmea gera só machos, ou a fêmea vai gerar só fêmeas, tá? Então isso aí vai variar de espécie para espécie. Mas seria isso, tá? Desenvolvimento de indivíduos sem que ocorra a fecundação. E por último, pessoal, seguindo aí, em relação às doenças, né? A herança ligada ao sexo. Então a gente vai ver 3 casos aqui de heranças ligadas aos cromossomos, tá, gente? Então essa região aqui não homóloga, tá, gente? Que é a região que não está semelhante nem em relação ao tamanho ali. Primeira doença, pessoal, o daltonismo, né? Então coloquei um exemplo aqui, eu não vou entrar em detalhes em relação aos tipos de daltonismo, né? Que é uma confusão entre as cores, principalmente o vermelho e o verde, mas existem vários tipos de daltonismo. Então, pegando aqui, pessoal, os cromossomos sexuais, né? XX na mulher, XY no homem. Então, mulher, pessoal, o D maiúsculo aqui, então vai ser XDzão, XDzão vai ser normal. O XDzão, XDzinho, ela é normal portadora, tá, gente? E XDzinho, XDzinho, daltônica. Percebe-se, pessoal, que não há uma relação de dominância aqui, tá, gente? Então, ela tem, na verdade, uma codominância, né? XDzão, XDzinho seria normal portador. Ela vai ter esse Dzinho aqui que pode gerar um indivíduo daltônico. E o homem, pessoal, XDzão e Y normal, XDzinho e Y normal. Aliás, daltônico. Então, vamos supor, se tiver um cruzamento de uma pessoa, de uma mulher normal com um homem daltônico, pode gerar um indivíduo ou normal, se for um homem, tá? E se for uma mulher, uma normal portadora. Porque daqui, ó, se for um homem, vai vir o Y, certo? Se for da mulher, vai vir o XDzão, só vem XDzão, então ele vai ser normal, certo? Se nascer uma mulher, ela pode ser, vem o XDzão aqui da mulher, e do homem vai ser XDzinho, então ela vai ser normal portadora, tá bom? O mesmo vale, pessoal, no caso da doença chamada hemofilia, tá, gente? Que é a incapacidade correta da coagulação sanguínea. O sangue não vai coagular corretamente, pessoal. A pessoa pode ter hemorragias, tanto externa quanto interna. Uma doença bastante complicada, tá? É a mesma coisa, só que aqui a letra passa a ser o H, tá, gente? O XH maiúsculo normal, XHzão, né? Não sei se fica legal falar isso. XH maiúsculo, XH minúsculo, normal portador, XHzinho hemofílica, tá? E o XHzão Y normal, XHzinho Y hemofílico. O caso é o mesmo, pessoal. Percebe-se o seguinte, tanto da daltonismo aqui, quanto da hemofilia, o homem precisa só de um cromossomo aqui, pessoal, desse sexual, para ter a doença, né? Ou a hemofilia, ou o daltonismo. Então, se tiver um XHzinho aqui ou XDzinho ali, ele já vai desenvolver a doença. Por isso que é mais fácil encontrar homem daltônico e homem hemofílico do que mulher, que a mulher vai ter que ter o par, né? Ela vai ter que ter XHzinho, ou XDzinho, ou XDzinho, para desenvolver a doença, certo? Essas duas doenças são ligadas ao cromossomo X, tá? E essa outra aqui, a hipertricose auricular, é ligada ao cromossomo Y. Então, aqui no caso, é passado do pai para o filho, tá, gente? Que é aquele presença dos pelos longos nas orelhas, tá? Então, depois de certa idade, vai desenvolver aquele pelo ali, saindo ali pela orelha, pessoal. Então, se o homem tem esse pelo na orelha, e ele tiver um filho, o filho vai herdar aquela pelagem ali na orelha, tá, gente? Que está ligado ao cromossomo Y. Se for mulher, não, porque a mulher vai ser XX, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para explicar para vocês.
Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem ali na aula, entre em contato comigo. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!